Ele nasceu em Santa Maria de Itabira, em uma família extremamente católica. Tem 2 irmãs, 2 irmãos e muitos sobrinhos. Com apenas 11 anos de idade, ingressou no seminário. De lá para cá se passaram 39 anos de sacerdócio. Padre, professor, escritor, apresentador, compositor de músicas de sucesso, entre elas o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude. O convidado do programa Retratos desta semana é o Padre José Cândido da Silva. Padre Cândido, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Retratos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O senhor nasceu aí no interior, Santa Maria de Itabira. Até quantos anos de idade o senhor viveu nessa cidade? Muito pouco, né? Na verdade, eu nem nasci na cidade propriamente, nasci na roça, na fazenda. Fiquei lá, fiz o 4º ano na rua, vinha da roça para a cidade, ia a cavalo, demorava mais ou menos uns 40 minutos a cavalo, de manhã cedinho, levantava 5 horas da manhã. E depois do 4º ano do primário, naquela época se chamava, aí eu fui para o seminário e até hoje só vou lá de férias. Sim. Quais são as lembranças que o senhor guarda desta época? Desta época, bom, é a primeira infância, digamos assim, até 10 anos, 11 anos. Me lembro da escola, me lembro do primeiro livro que eu li na escola, o primeiro manual coloridinho, bonitinho, a bola de Paulo é azul, Paulo tem uma bola, a bola de Paulo é azul. Então eu me lembro dessas coisas assim bem tranquilas, da professora, da escola, do grupo depois na cidade, porque a gente tinha escola rural, sim, onde as turmas ficavam todas numa mesma sala. A professora dava aula para uma turma, deixava a outra fazendo exercício, as outras 2. É muito seriado, né? É aquele tipo de ensino, né? E interessante que dá para aprender, viu? Apesar da pobreza de recursos, eu fiz o 4º ano na cidade, já aí num grupo escolar normal. Sim. Fui para o seminário. Naturalmente, o seminário tinha um sistema muito mais exigente, eu tive que fazer a admissão. E depois consegui concluir o 1º grau e o 2º grau no seminário, com matérias assim muito complicadas e consegui sair bem. O seminário era em qual cidade? Seminário em Belo Horizonte. Era o Seminário Instituto... Então o senhor já tinha vindo para Belo Horizonte? Já para Belo Horizonte. Logo depois do 4º ano, ou seja, entrei na escola com 7 anos, 10 anos terminei, 11 anos estava no seminário já. Então eu fiquei muito pouco tempo no interior. Sim, sim. Né? E a opção de vir para Belo Horizonte e para o seminário se deveu a quê? Bom, eu queria ser padre, ainda que pequeno. A minha vocação se despertou quando eu tinha 9 anos, com os missionários redentoristas que estiveram lá na minha terra. Surgiu a ideia, depois o pessoal interessou, eu também gostava, minha família muito religiosa, o padre muito valorizado, e seminário só tinha, e não havia ginásio na minha terra. Sim. Também, né? Até o primário só. Aí eu tive que vir para Belo Horizonte, foi interno no seminário, onde você não podia ir de férias a não ser 1 semana por ano. E aí Sim. começou a minha vida. E esse despertar, né, para a vocação, o senhor disse que começou bem cedo, né, por volta de 9 anos. Né? Ainda menino, como é que o senhor sentiu esse chamado já tão cedo? Na verdade, não é bem assim que tem uma vocação com profundidade, Sim. né? São apelos... Naquela época, a gente considera superficiais, mas na condição de criança, essa tendência, digamos assim, essa inclinação, ela já encerrava uma profundidade que depois vai cada vez mais acontecendo, né? Na medida que você vai crescendo, os desafios, enfim, as dificuldades,
essas dificuldades e estes desafios é que vão fazendo com que esta vontade cresça quando você tenha mais consciência do que realmente você quer. Na verdade, a vocação é um processo contínuo que vai até o final da vida. E os pais, como que encararam esta situação? Na verdade, apesar de minha família ser muito católica, a minha mãe teve sempre muita disposição. Meu pai não muito. Meu pai, logo depois que eu entrei para o seminário, fundaram um ginásio na minha terra. Aí meu pai queria me tirar do seminário para eu fazer o ginásio. Ele tinha razão, porque meu pai falava assim, ele está muito pequeno para ficar fora da família. Você imagina, com 11 anos, né? Com certeza. É uma criança ainda, né? Meu pai, que ele faça o ginásio aqui, quando ele terminar o ginásio, se ele tiver vontade de continuar, aí ele vai para o seminário. Mas não foi nem a minha vontade, eu não quis isso, quis continuar no seminário e fiquei. Né? E nesse processo, né, também criança longe da família, qual que era o sentimento que o senhor tinha nessa época de estar longe da família? O começo, não é só para mim, né? Para gente que tem 11 anos e vai para o seminário. Para quem fica também, né? Sim, eu não sei, eu acredito que eles sentiram, porque era filho único, né? Eu não tinha irmãos. Eu acredito que principalmente minha mãe sentiu muito. Mas depois eles acostumaram. Agora, para mim foi muito difícil no começo. No começo, assim, nos primeiros meses. Agora, a minha família tem fama de cabeça dura. Isso é quando a gente começa uma coisa, a gente não volta atrás. Eu vi muitos colegas meus de seminário, porque entravam, eram muitos, era na base de 100. O seminário tinha 150 alunos, né, que iam desde 11 anos até 17, 18, 19 anos, bem divididos, não se misturavam, pequenos, médios e maiores no seminário. Eu me lembro que no começo do ano, muitos meninos voltavam, não conseguiam, mas eram muitos, assim, eu diria 20, 30 nos primeiros meses. É uma quantidade bem significativa. Bem significativa, né? Mas eu continuei. Consegui segurar. Chorava muito à noite, com saudade. A gente falava assim, chorar com saudade de casa. Era expressão comum no seminário. Tinha um contato com a língua italiana ou aprendeu no seminário? Não, eu aprendi no seminário. Eu cheguei no seminário matuto, caipira. Né? Mal falava português e errado. Falei, por exemplo, 2 palavras que ainda hoje, você perguntou o que marca. No seminário me marcou 2 palavras. A primeira, que foi uma correção muito bom quando as pessoas corrigem a gente, sabe? É muito interessante. A primeira foi quando eu escrevi a carta. A primeira carta que eu escrevi, que naquele tempo não tinha e-mail, né? Nem pensava nisso. Eu escrevi a carta. A primeira carta que eu escrevi para casa, eu quis mostrar que eu sabia falar bem. E procurei no dicionário um sinônimo de talvez. E achei quiçá. Aí escrevi a palavra quiçá na carta. Essa carta fez sucesso lá na roça, né? Quando a minha família recebeu a carta, foram até a professora para saber o que significava quiçá, que o filho já estava falando difícil, né? Esse foi um caso. O segundo caso foi diferente. Um amigo meu, muito conhecido aqui em Belo Horizonte, nós entramos juntos no seminário, Vital, que aliás escreveu um livro agora com muito sucesso lançado, né? Como se faz um bispo. Sim, sim. Então, o Vital, entramos juntos no mesmo ano, 1958, no seminário, e eu estava na Serra da Piedade, eu queria usar também uma outra palavra difícil. Aí eu falei que a montanha era muito íngreme. Aí ele pegou e falou assim, é íngreme. Até hoje ficou isso. As correções, quando vêm assim, de maneira educada, são muito boas. Fazem bem, né? Fazem bem, porque você fixa as coisas certas nas coisas corretas. E aí veio a ordenação e o senhor, qual foi a primeira paróquia, o primeiro lugar que o senhor se estabeleceu? Ordenei em Santa Maria de Itabira por Dom João Rezende Costa e fui para ser reitor superior, diretor, não era bem diretor, é um nome muito pomposo, coordenador do seminário. Certo. É onde eu estava, onde eu estive trabalhando. Enquanto estudava teologia, eu dava aula no seminário. Depois que eu ordenei, eu passei a ser coordenador do seminário junto com a equipe de padres e de estudantes que eram colegas meus. E fiquei durante algum tempo também no seminário. Tá ótimo, Padre Cândido. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte.
Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos e hoje falando da vida e da obra de Padre José Cândido da Silva. Padre Cândido, o senhor, falando mais de atualidades, né, o senhor é conhecido também pelo programa que o senhor tem na TV Horizonte, Questões de Fé, né? Esse programa nasceu na rádio, depois migrou para a TV. Como que surgiu a ideia deste programa? Não, o programa existia com Dom Werner, era Sim. bispo auxiliar de Belo Horizonte, e Dom Werner foi transferido, e o Dom João, na época, que era o arcebispo, e Dom Serafim me chamaram e me convidaram para substituí-lo na Rádio América. Certo. Depois o Dom Serafim pediu para que se ampliasse e o programa fosse conjugado rádio e TV. Ok. Depois ele saiu da rádio e ficou só na TV. Então aí é bem mais de 10 anos. Eu acho que chega a uns 15 a 20 anos já. E qual que é a essência do programa, Padre Cândido? O Questões de Fé é exatamente um programa de evangelização. Só que interativo, né? As pessoas perguntam, as pessoas falam, as pessoas mandam mensagens e eu comento essas mensagens. Atualmente, agora ele teve vários formatos. A gente vai mudando com o tempo, né? Eu me lembro de Zé Vasconcelos que dizia mudar ou morrer. Então vamos mudar. Melhor mudar que morrer. Melhor opção. Melhor opção. Então a gente vai mudando o formato. Hoje em dia o formato do programa, ele sempre contém um tema. Certo. E nesse tema a gente vai desenvolvendo e vai respondendo as perguntas, algumas pertinentes ao tema, outras não, mas a gente responde todas. Seria uma catequese de adultos, poderíamos dizer assim? É uma catequese de adultos, porém é uma catequese assim de mídia, porque eu percebo que eu tenho audiência entre várias pessoas não católicas, judeus, muçulmanos, evangélicos. Então existe, eu não posso dizer quanto, né? Sim. Mas pelo que a gente percebe, por exemplo, um dia eu estava num restaurante, aí chegou um jovem senhor muito simpático, falou assim, olha, eu te conheço pela televisão, assisto sempre o seu programa, etc. Aí eu falei assim, você é de qual paróquia? Porque eu sempre pergunto isso para saber, Sim. né? Ele falou, eu não sou paróquia, não, sou judeu, eu e a minha família inteira assistimos o seu programa. Então a gente precisa ter sempre cuidado, porque a mídia é aberta para todos. De qualquer forma, um exemplo como esse dá uma satisfação, né? Saber que o senhor está falando para vários segmentos e várias religiões, né? Agora, sem transigir, viu? Ou seja, não é pelo fato de eu saber e eu sei disso, que eu vou ocultar, vou fazer assim, não vou dizer isso, não, eu falo o que tem que ser dito, eu sou muito honesto, eu falo as coisas e pronto. Mas nem por isso as pessoas... Agora, falo sempre com educação, né, com cortesia, a não ser quando me agridem, a mim não, quando agridem a minha fé, aí eu reajo bem forte também. O programa é ao vivo? É sempre ao vivo, quando eu viajo, quando tem algum problema na televisão, a gente grava. Quais são essas questões de fé que o senhor vê que tem que ter mais cuidado ou tem que ter um aprofundamento maior para se falar? Existem alguns pontos que são polêmicos.
E esses pontos polêmicos, eles variam um pouco conforme o clima do momento. Em algum momento, por exemplo, algum problema que surgiu, né? Agora, por exemplo, um problema de um pergaminho que supostamente teria sido encontrado. Sim. E depois se revelou como aparentemente parece que é uma farsa. Então, são pontos polêmicos que vêm também com o tempo e aqueles pontos polêmicos que são sempre os mesmos de enfrentamento entre, por exemplo, católicos e evangélicos. Os católicos perguntam como responder a essas questões que são colocadas, né? Acaba sendo também um momento de consulta do próprio católico, nesse caso, né, para que possa se posicionar, né? Exatamente. Então, o senhor acaba sendo também um pouco de referência, né, para algumas questões que são mais polêmicas ou complicadas, né? Exatamente. Isso lhe traz uma satisfação, Padre Cândido, de poder levar o conhecimento para as pessoas e fundamentalmente também através da mídia? Eu acho que traz uma satisfação e traz também não é medo, né, mas um senso de responsabilidade. Porque eu não estou para falar minhas opiniões, né? Eu estou para falar aquilo que é o pensamento da Igreja Católica. Então, isso é muito importante. Sim. Eu tenho que ter, portanto, cuidado de colocar entre parênteses exatamente não o que eu penso, né? Porque eu falo o que eu penso. Certo. Mas distinguir bem, como um bom professor fala em sala de aula, né? Exato. Essa é a minha opinião, isso aqui é o que é a doutrina da igreja, por exemplo. Exato. Bom, o senhor também já lançou o livro, não são 100 questões de fé, né? Esse livro é uma compilação dos programas? Não, são perguntas as perguntas que são feitas mais numerosas. Certo, as mais recorrentes. Mais recorrentes. Então, eu peguei essas perguntas e fiz. Isso faz até algum tempo já, quando o programa estava no rádio ainda. Certo. O senhor tem outras publicações após isso? Não, tem artigos de revistas e artigos em congressos, simpósios. Mas está um livro, mas não assim desse tipo, certo. Um livro mais acadêmico, né? Essa edição provavelmente já é esgotada, né? Já está esgotada. Então, quem quiser não vai encontrá-la. Não, nas vozes. Acho que é a terceira edição, já estava na terceira. Essa que está em minhas mãos é a segunda. É a segunda, né? Houve uma terceira e depois eu acho que pararam. Bom, é uma boa dica aí para a editora relançá-lo, né? Padre Cândido, e o programa, como que é a atividade do senhor do programa, da paróquia? É muito complicado, viu? Como que o senhor dá conta de lidar com esse dia a dia? É muito complicado, para você ter uma ideia. Eu dou aula na PUC, segunda-feira nunca. Terça, quarta, quinta e sexta. E no ISTA, que é o Instituto São Tomás de Aquino, aqui perto da PUC, no Seminário de Mariana, esse semestre. Então, eu vou para lá toda quinta à tarde e volto sexta de manhã, dou aula à noite e de manhã. Cuido de uma paróquia com outros colegas padres também, a paróquia de São Sebastião, onde eu faço um folheto que sai todo domingo para a missa. Eu aqui edito, faço o folheto, corrijo, vejo tudo. Preparo as homilias, preparo as aulas, faço o programa de televisão, enfim, é uma lida. Por enquanto estou bem. Paróquia de São Sebastião, no Bairro Preto. Exatamente. Há quanto tempo o senhor está lá? Há 17 anos. 17 anos. Desde 95. Certo. E nessa correria toda, Padre Cândido, de aulas, né, o exercício do sacerdócio, a televisão, há alguma coisa que traz mais satisfação para o senhor, assim, desse dia a dia tão corrido? Paróquia, eu gosto de tudo, não posso dizer o que tem mais, eu gosto de tudo, gosto muito da paróquia, acho que ali é o meu canto, eu não seria padre sem ter uma paróquia. Certo. Ali é que é a minha realização afetiva com as pessoas, o contato, é onde você é alguém mesmo, né? Mas gosto muito de dar aula, me sinto bem na escola, os alunos gostam porque sabem que eu estou muito, muito à vontade com eles, né? E também na televisão, eu não vou dizer que não gosto, gosto também muito do trabalho na televisão. Ao longo desse período, né, que o senhor já está, né, não contando também exatamente o tempo de seminário, mas que o senhor se ordenou, esse período todo da Igreja Católica, o senhor sentiu alguma transformação significativa da Igreja ou do exercício do sacerdócio? Estou dizendo isso como o senhor é um padre que está na mídia, que tem todas essas atividades. Quase um pêndulo.
Eu acho que houve mudanças. Eu sou padre de uma época em que o Concílio Ecumênico Vaticano II tinha terminado. E nós entramos numa onda de liberalismo muito grande. Eu sou também de uma época do movimento de Paris, né, de 68, da marcha, do hippie, da guerra do Vietnã. Eu sou jovem dessa época. E eu acho que agora houve um retorno, sabe? Eu penso assim, de um ponto, por exemplo, da própria igreja, a igreja sentiu necessidade de segurar um pouco. Eu acredito que a igreja esteve, não a igreja como tal, mas certos movimentos de igreja já estiveram mais além do que estão agora. Certo. O senhor também é conhecido pela personalidade forte, né, das opiniões. Isso se tornou uma marca registrada do senhor? Não, acho que marca registrada não chega a ser, não. O pessoal confunde, porque eu sou assim, eu falo mesmo o que eu acredito e falo com muita convicção. Agora, procuro ser doce, né? Eu tenho dificuldades, por exemplo, por causa da minha formação. Minha formação, eu não fui formado com italianos depois da guerra. Eram todas pessoas que tinham vivido a experiência da guerra e a fome que veio no final da Segunda Guerra Mundial. Então, eram pessoas muito disciplinadas. Sim. E eram padres todos do norte da Itália, quase já na fronteira com a Europa Central, né? Então, muito de alemães, de suíços, né? João Grossols, etc. Acho que ele não está me vendo, porque está em outros lugares hoje. Então, eu tive uma formação muito rígida, de disciplina, etc. E aí eu tenho muita dificuldade em conviver com a falta de disciplina e assim por diante. Então, aqui no Brasil não é nada incomum, né? E é desagradável porque você fica o tempo todo meio tenso. Eu tolero, mas dentro eu faço um grande esforço, né? Por exemplo, quando eu começo a minha missa, 11 horas da manhã, por exemplo, eu vejo que é uma missa que a igreja fica lotada, mas quando começa a missa, tem metade dos fiéis. Daí a 10 minutos a igreja está cheia. Isso para mim é uma morte interior, mas eu fico quietinho, não falo nada. Bom, tá aí o recado. E vamos dar uma pausa na nossa conversa e daqui a pouco o Retratos está de volta. Espere, não saia daí. Voltamos com o último bloco do programa Retratos e hoje estamos conversando com o Padre José Cândido. Padre Cândido, além dessas atividades todas, o senhor ainda arruma um tempo para as caravanas, para as viagens? Todo ano. Eu viajo 2 vezes por ano para o exterior. No mês de julho eu ganho dinheiro e no mês de janeiro eu gasto o que eu ganhei. Porque no mês de julho eu viajo com grupos e aí como eu organizo os grupos, as agências me dão o dinheiro, né? Pelo trabalho. E no mês de janeiro eu viajo com família, com os meus sobrinhos, quase sempre. Já viajei para os Estados Unidos, mas eu gosto mais da Europa, porque é onde eu estive, onde eu tenho mais afinidade, né? E sempre passa pela Itália? Interessante, eu gosto mais da França. Eu passo sempre pela França. Eu estive também uma temporada em Paris, a trabalho, né? Sim. E tenho uma afinidade muito grande não só com a cidade, pela beleza, mas também com o povo, com as pessoas. O senhor estava contando antes do programa, o senhor esteve com o Papa João Paulo II, não foi no Vaticano, né? Foi
Foi em Castel Gandolfo, Castel Gandolfo, na Palácio exato. de Verão, tive. Palácio de Verão. Consegui uma audiência lá durante as férias dele e consegui celebrar a missa com ele em julho de 93. E o senhor dizia que, né, que ele tinha uma lembrança muito viva de Belo Horizonte. Sim, o Papa, quando nós estivemos, eu ajudei o Papa na missa, por sinal muito edificante. Eu me lembro que naqueles dias tinha havido sequestro da menina Emanuela, lá no Vaticano, funcionária, filha de um funcionário do Vaticano. O Papa estava muito acabrunhado com aquilo. Me lembro até hoje do salmo de responsorial que o Papa rezou, italiano, né? Salva teu povo, Senhor. Ele falava aquilo com uma fé que transparecia isso. E depois da missa, ele nos recebeu no salão. E aí, quando eu falei que era de Belo Horizonte, que tinha cantado, inclusive, com ele aqui no dia 1º de julho de 80, ele lembrava profundamente de tudo. Parecia que estava na memória dele Belo Horizonte. Alguém fala, mas Belo Horizonte... Mas, gente, um Papa que tem o mundo inteiro, são centenas e centenas de dioceses, ele vai lembrar uma num terceiro mundo, que é o Brasil. Lembrava de Dom Serafim, de Dom João, da praça, dos jovens, do que ele cantou e tudo. Lembrava de tudo. Foi muito interessante. Uma grande satisfação para nós, mineiros, né? Saber que ele tinha essa lembrança, esse carinho pela nossa cidade. Tinha, com certeza. E Dom Serafim foi cardeal por causa do carinho dele com Dom Serafim. O senhor falou aí que cantou, né, na missa, né, da Praça do Papa, né? A música é uma grande paixão, está sempre presente na vida do senhor, né? Sempre. Eu, desde pequeno, gosto, né? Gostei, gosto e vou sempre gostar de música. É uma paixão e quem gosta de música, como dizia um apresentador, Arthur da Távola, ele sempre dizia, quem gosta de música tem sempre boa vida interior. Ou seja, está sempre feliz com a vida. De um carioca, né, falando isso, né? Exatamente. Então, tão ligado à música. Inclusive, né, o senhor é autor do hino da Jornada Mundial da Juventude. Né, fui eu que 2013. Mas qual que é a essência aí da letra do hino? Bom, o hino segue, a letra do hino segue o tema da jornada, que foi estabelecido pelo Papa Bento XVI, tirado do Evangelho de Mateus 28, 18, 19, ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura, etc. E eu fiz a conjugação do tema da jornada com o tema da Conferência de Aparecida, discípulos e missionários, tanto que o refrão do hino é: venham, meus amigos, sejam missionários, que é a dupla significação da Jornada Mundial. Né? É um hino que vai ser traduzido para várias línguas, aí vai tocar no mundo inteiro, né? Inclusive mandarim e árabe. Mandarim e árabe. Todas as línguas, praticamente. Imagino que está sendo uma expectativa grande para o senhor. As letras nessas línguas, naturalmente, vai fugir o meu controle, né? Certamente. Cada um vai ter o poeta que vai ter que traduzir conforme... Buscar a essência que o senhor quis passar. A essência, né? Que a gente tem que passar, mas a estrutura linguística será outra, né? Sim. E o senhor é compositor, né? Tem autor de várias músicas, né? Tem algum especial, Padre Cândido? Uma que talvez não se conheça, mas que foi uma espécie de hino... Uma que são muitas conhecidas, né? Sim. Porque Padre Marcelo gravou, outros padres gravaram, Padre Zeca, e são cantadas aí, né? Muito conhecidas. Agora, teve uma que ficou a marca para as ordenações sacerdotais, chamada Vejo a Multidão em Vestes Brancas. Houve uma época que toda a ordenação se cantava essa música na entrada. Agora já passou uma moda, né? Mas houve uma época que essa estava na crista da onda. O senhor toca algum instrumento também? Eu toco instrumentos de teclado, então órgão, piano, acordeon, sanfona não, porque ela toca um som para lá, outro som para cá. Mas acordeon e instrumento de teclado. E instrumento de corda, violão, só para fazer as tais posições. Para quem sabe, violão tem dois tipos de tocar. O violão clássico, que é difícil, que é dedilhado, e o violão de acompanhamento. Eu toco violão de acompanhamento. Ah, certo. O senhor tem um órgão na paróquia do senhor que é muito raro, né? Qual é a distinção dele? Raro aqui no Brasil. Raro no Brasil. No Brasil. Na Europa, cada capelinha tem um órgão. O órgão de tubos, que é um instrumento imenso, né? O nosso aqui
é equiparado ao do Colégio Santa Marcelina e o da Igreja de Lourdes. Certo. Tem mais ou menos o mesmo número de registros e o mesmo número de tubos. Mas ele agora vai ser, inclusive, ainda aperfeiçoado, porque quando eu mandei fazê-lo, era um organeiro, um paulista, só que agora tem um organeiro que mora no Brasil, que é um alemão, que é muito mais competente. Assim. Então ele vai dar um trato no órgão para ele ficar ainda melhor. E ele é utilizado em todas as celebrações? Ele é utilizado nas grandes missas, né? A missa de domingo, 11, 18 e 30, e nos casamentos, naturalmente, as noivas contratam. É um instrumento que, para usá-lo, é um preço especial, né? Certo. Porque é um instrumento muito grande, né? Mas nas missas de domingo... Nas missas de domingo, todos os domingos, com coro, inclusive as missas de canto gregoriano, tem coral polifônico e o órgão, né? E o senhor já foi regente de coral também? No tempo de seminário. Não, minto. Também na paróquia de Santíssima Trindade eu fundei um coral que até hoje tem um orgulho, Coral Santíssima Trindade, e eu no começo regia o coral. Só que para padre é difícil, né? Porque você está mais dedicado a celebrar sim. que a reger, né? Aí depois vieram outros No momento da celebração da missa, o senhor fica atento aí ao coro, às músicas? Faço questão. O pessoal que canta na minha igreja são profissionais. A maior parte deles com pós-graduação em música, alguns até no exterior. Então são profissionais contratados pela paróquia. O organista é contratado pela paróquia, de modo que eu não admito erros. E se usar, no final da missa eu vou falar, você errou essa nota, você errou isso, errou aquilo. Falo sim. O senhor tem ouvido absoluto para ter essa percepção? Não, eu acho que eu não tenho ouvido absoluto, mas eu consigo ouvir bem. E a importância da música dentro da celebração, Padre Cândido? Olha, é uma das coisas que a Igreja Católica mais precisa se preocupar. É a qualidade da música. A música é um veículo fantástico. Vocês vejam, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, as celebrações, não vou dizer celebrações, os cultos nas igrejas evangélicas, eles não têm muita coisa, são despojados. Sim. É um pastor que fala e uma música, não tem mais nada. Exato. Nós temos uma riqueza sacramental muito grande, mas não podemos descuidar a música. A música, ela é um motor para qualquer atividade humana. Sem uma música, a atividade não vai para frente. As celebrações, pegando um exemplo, né, americanas, dos corais gospel, como o senhor vê isso, né? Porque é um padrão de música que ele extrapolou a questão religiosa, né? Por exemplo, Nova York tem a Igreja Batista do Brooklyn, né? Sim. Que quando eu estive lá, eu não tive a possibilidade de ver, porque havia tanta coisa para fazer que eu não fui lá. Mas ainda vou. É um lugar de turismo. Mas, para você ir, você tem que ter um tipo de comportamento que eles fazem questão. Tudo bem que o turista pode frequentar. No Brasil eles falam missa, né? Mas não é missa, é um culto. Sim. Mas tem que ter um comportamento, a pessoa tem que ouvir, tem que participar do culto, não pode sair durante. Então, respeito está em primeiro lugar. Respeito, não é só um concerto, também as pessoas têm que rezar quando vão lá. E é uma coisa muito boa, muito séria. Estamos encerrando o programa, Padre Cândido. Para quem está em casa, né, assim que terminar nosso programa e poder continuar essa conversa, qual que é a música do senhor que o senhor considera assim, o maior sucesso? Música maior sucesso, talvez é uma que está sendo cantada, que cantam no ofertório, na Páscoa. É na Páscoa? Eu não me lembro se é na Páscoa. Bendito sejas, ó Rei da Glória, é da Páscoa. Mas tem uma outra do ofertório que cantam com orquestra, na CNBB cantaram, etc. E que ficou muito bonita. Bendito sejas, eu acho que ou é uma coisa parecida, eu mesmo não sei. Mas esta música está fazendo muito sucesso atualmente. E para encerrar, Padre Cândido, qual que é a questão de fé que quem está em casa tem que se atentar mais hoje em dia? Uma questão de fé que você fala, um problema de fé? Uma atenção que as pessoas devem ter hoje relacionada à fé. Aprofundamento daquilo que crê. Grande parte dos problemas nossos se trata das pessoas não aprofundarem, ficarem levianamente, não professar a fé. Porque hoje o mundo, pessoal, cresceu culturalmente. Os desafios são imensos. Há uma pluralidade muito grande. Então, quem não tem boa formação vai ficar que nem o caniço agitado pelo vento.
Padre Cândido, muito obrigado pela entrevista no Retratos. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades, nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima!